mais um corte do Redcast. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. O Petrobras, ele é o abaixo do mal administrado. Mas, aproveitando que a gente tem política e ciência aqui juntos, o Arthur, o Sérgio aqui, uma pergunta pra vocês. Vocês não percebem uma relação direta entre a burocracia, a dificuldade de empreender e o desenvolvimento da ciência? Porque eu quero também fazer ciência e tal pra dar resultado, pra inovar, pra empreender. Pra que eu vou investir em ciência no Brasil se depois eu não consigo abrir uma empresa e ganhar dinheiro com aquilo? Não, e eu vou até expandir um pouco mais aqui, trazendo até a conversa mais filosófica. Investimento em ciência, ele é um investimento que ele não pode necessariamente ser imediatista. Sim. Porque a ciência você vai errar 200 mil vezes para acertar uma. E às vezes, quando você acertar, você vai estourar a boca do balão. Mas às vezes, quando você vai acertar, você, legal, acertei. Olha só, pessoal, que coisa difícil que eu fiz. Você vai guardar num pote e vai deixar ali um dia, talvez dali 50... Oh, agora nós vamos até o acerto. Sim. Né? Então, a ciência, principalmente ciência de base. A energia elétrica é um exemplo disso. Assim, são inúmeros os exemplos. Por exemplo, hoje a gente está descobrindo, por causa do grande colisor de hadrons, não é isso? A gente está descobrindo coisas tão avançadas que a gente nem tem uso para aquilo. Tá, descobriu outra coisa. Qual é o uso? Nada. A nossa vida não vai mudar nada hoje. A aplicação ela demora. A aplicação demora. E a gente é um povo, cara... O que a gente vende é a aplicação. Que a gente tem... E aí entra um pouco naquele papo que a gente falou. Vou até, se vocês me permitirem falar um pouquinho aqui. É o seguinte... esse livro que o Wesley me indicou, maravilhoso, porque ele diz o seguinte: muita gente associa, olha onde eu vou vou dar uma volta aqui pra chegar lá. Muita gente associa psicopata com inteligência, né? Então, se o cara se ele é psicopata, na verdade ele é muito inteligente, porque ele é minucioso, porque ele não sente as emoções. Isso não é verdade. O psicopata, muitas vezes, ele só tem a frieza necessária para fazer um planejamento simples que uma pessoa normal ficaria emocionado e faria tudo errado. Um dos jeitos da gente aprender as coisas de forma definitiva é você sentir o aprendizado. E sentir o aprendizado está ligado a emoções. Então você tem a sua parte cognitiva, né? Inclusive uma coisa que sempre se fala é o seguinte: os seres humanos são os únicos seres vivos na Terra que são capazes de sentir um medo não intuitivo. Eu posso chegar pra você e falar, cara, você vai perder o emprego, você vai falir amanhã. Isso não é fogo, isso é animal, isso não é altura. E você pode sentir um medo de morte, porque a sua cognição vai mostrar pro seu sistema límbico que você vai se ferrar. Nós somos os únicos animais que conseguem fazer isso. E o lance é o seguinte, cara. Quando a gente sente um aprendizado, a gente aprende ele melhor. Então você ligar um aprendizado em qualquer tipo de emoção é um carimbo de que esse aprendizado vai ser mais forte pra você. Mas tem estudo disso, ligando o aprendizado à emoção. Se não tiver emoção, você dificilmente aprende. Exatamente. E existe uma coisa que é o seguinte, a tal da conscienciosidade. Por isso que o professor de verdade é um artista, que eu falei. Pra caramba, ele tem que tocar o coração do aluno. Sim. Pra que o cérebro se desenvolva. Sim. Então, existe uma coisa aqui, cara, que é a conscienciosidade. A conscienciosidade é quando você... É a sua capacidade de adiar recompensa. Você chega uma criança e fala assim, eu te dou 10 reais agora, ou te dou 20 reais amanhã. Ela vai pegar os 10 reais agora. Ela não vai, porque ela não desenvolveu a conscienciosidade. A conscienciosidade, ela é acima da cognição, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma altíssima taxa de abandono familiar. Você pergunta pro cara, você acha certo abandonar teu filho? Não. Você acha que isso vai ter consequências negativas? Sim. E você vai abandonar seu filho? Vou. Entendeu? O cara tem a cognição, mas ele não faz a escolha certa, porque isso depende de uma ligação da cognição com a emoção. O Brasil é um país de baixíssima conscienciosidade. A gente tem planejamentos de curtíssimo prazo. O cara, ele joga no tigrinho, ele perde, ele fala assim, eu sei que se eu jogar amanhã, eu vou perder amanhã. Mas ele vai amanhã, ele joga de novo. Ele não consegue fazer um planejamento de meses, que dirá de anos. E o problema da ciência no Brasil é que às vezes você precisa de planejamentos que são, inclusive, geracionais. Às vezes você vai investir um esforço numa coisa que só a geração dos seus netos vai aproveitar. Então por que eu vou fazer isso ainda mais se eu sou um governante que vai atender demandas imediatistas de um povo burro? Porque você imagina, cara, se o Brasil iria fazer algum... Existe um universo tão grande, não só técnico, mas de imaginação, de identificação de quem a gente é como povo, de onde a gente quer chegar como ser humano, de você ter um conjunto de países na Europa que fez o grande colisor de hadrons. É uma cooperação que é tipo assim, mano, vamos fazer um pacto pros nossos tataranetos, talvez, aproveitarem nosso esforço hoje. Vamos! Aqui no Brasil, irmão, você não deixa herança pro teu filho, brother. Você deixa dívida, cara. Então, eu acho que o problema da ciência no Brasil, ele não é um problema do PT, ele não é um problema do Bolsonaro, ele é um problema do povo. Mas a gente tem um problema de Estado também, né? A gente tem um problema... Não, que é a consequência do povo. Sim. Como eu falei, a questão de burocracia para você abrir empresa, e mesmo fala assim, mas a gente tem que fazer ciência para longo prazo. Legal.
Se você faz esse tipo de ciência, você nem consegue emprego. Não consegue Por exemplo, nada, em você não universidade. consegue nada. Por quê? Porque a universidade hoje, você tem que ter currículo. Você tem que estar lá escrito que todo mês, cada semestre, você tá fazendo uma publicaçãozinha. Então, os entre aspas, cientistas hoje, eles fazem microciências. Então, eles fazem grupos de ciência. É 10 quantidade pessoas. de pesquisa de Isso. baixa qualidade. Exatamente. É o Netflix da ciência. Sai pesquisando um monte de coisa, não emplaca É o nada, Twitter mas da ciência. É o Twitter da ciência. Então você só faz Porque aí é o microciência. sistema que tá. O sistema O tá todo sistema errado. tá muito o sistema ruim. do Brasil, nesse caso aí, tá errado, porque o que conta hoje é número de publicação. Isso. O cara tem que ficar 20 anos na mesma coisa pra ganhar o Nobel. 20 anos na mesma coisa. Só que eu tenho que ficar todo semestre fazendo um estudinho diferente. Pra eu toda semestre, saiu a minha publicação na revista Qualia. E todo mundo aplaude. Legal, quem que usou isso aí? Né? Eu fiquei até feliz. Eu fui pegar meu mestrado, por exemplo, lá na USP. Você vê os mestrados todos em branco, assim, ninguém mexeu. O meu lá tinha 1.500 e poucas requisições, pessoas que pegaram. Eu falei, caraca, quer dizer, eu fiz um trabalho que serviu pra alguma coisa. E eu vou te falar, eu até me envergonho um pouco do meu mestrado, porque eu fiz 20 anos atrás, eu sou outra pessoa hoje. Eu vejo lá e falei, gente, mas nunca que eu ia escrever desse jeito. Me dá vergonha hoje de ver. Hoje eu tô terminando meu doutorado e falo, pô, hoje eu tô com orgulho. Entendi. Daqui 20 anos talvez eu sinta vergonha. O Sérgio, a gente já conversou aqui sobre isso, né? Não, aí tem duas coisas aí nesse papo aí. Esse lance aí que o Arthur falou, do LHC e tal. A ciência, a gente tem duas grandes áreas quando a gente fala de país. Uma delas é chamada, a gente chama hoje, e nós até falamos ontem quando que surgiu esse termo. É a chamada Big Science. Esse termo surgiu lá na época da bomba atômica, porque os Estados Unidos viu o seguinte, cara, só tem um jeito da gente produzir a bomba atômica num tempo recorde. Isso tem que vir para o governo tomar conta. Colocou o Pentágono, colocou o Exército, Forças Armadas e tal, e agora vocês vão atrás dos cientistas, dão um jeito nisso aí, os caras foram e deram certo, em 5, 6 anos tava a bomba atômica jogando e tudo mais. Você acredita nisso? No quê? Que precisa se assistir? Tem que Tem ser. que ser. Sim, eu também Big acredito nisso. Science. Mais Eu ou também. menos. Mas aí que tá. O mas aí Elon que Musk tá. não é meio que uma prova ao contrário com o que ele não fez? é. E eu já não? fui Mas refutado pelo aí Sérgio eu vou te por explicar esse por tema. quê. Aí eu vou Já, explicar por é. quê. É. A Big Science é que lida com foguete, é que lida com LHC. Aqui no Brasil, o que lida Big Science? O maior projeto de Big Science do Brasil é o Sirius, que é o nosso acelerador. Não é um colisor, é um acelerador de partículas que fica ali em Campinas, entendeu? Ele talvez seja o maior projeto de Big Science do Brasil. Falta um projeto espacial, seria Big Science. Um projeto, um laboratório lá, 4 lá, de requisito 4 lá, seria um projeto de Big Science. Isso aí não tem como, cara. Isso aí você tem que pôr na mão do governo. Mas O mais pelo governo- poder de persuasão, né? O Porque governo foi o que vai o tomar. governo fez na Segunda Guerra Mundial Então, mas com as aí empresas o que americanas. o governo tem que fazer quando ele Sim. pega isso aí? Ele tem que fazer, vamos dar um exemplo do que é uma NASA ou do que é o próprio LHC. O LHC, como é na Europa, aquele monte de país, o que os caras fizeram? Distribuíram, vários países fazem um pouquinho de coisa. Como que é a NASA nos Estados Unidos? Aonde você tem escritório da NASA? Cara, nos Estados Unidos inteiro. Nos Estados Unidos inteiro. Entendeu? Então, um governo para mexer com Big Science no Brasil, ele tem que pegar um projeto desse e espalhar para o país, cara. Entendeu? Então vai ter um cara lá no Nordeste, lá no Ceará que vai fazer uma coisa, lá na Bahia vai fazer outra coisa, em São Paulo outra, tal, não sei o quê. E isso vira um negócio que a gente chama de o Brasil como estado inteiro tomando conta de um grande projeto científico. Beleza? Show de bola. Como que isso chega no problema que você está falando e aonde que isso impacta o Elon Musk lá, que é o vídeo que eu fiz com o Arthur. O Elon Musk, ele não está ele usa a Big Science ao seu favor. Por quê? A NASA, um monstro espalhado nos Estados Unidos inteiro, ela precisa o quê? Mandar uma sonda para a Europa, mas ela precisa lançar foguete por satélite. Ela precisa mandar o astronauta para a estação espacial. Então o que ela resolveu fazer? Setores da NASA foram dados à iniciativa privada. E aí que entrou o Elon Musk, entendeu? Tanto que ele mesmo fala que ele não existiria se não fosse a NASA. Os grandes, claro. o Elon Musk tem os grandes contratos dele são com a NASA, que são 3, e um com o Pentágono. Então, se não é o governo americano, não existiria o Elon Musk. É só isso, entendeu? Sim. Não tem como. Mas por quê? Ele é o cara da ponta, que é o que você está falando da burocracia. Sim. Mas por que lá funciona? Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.